Eu vejo assim, ó, Vlad, que tudo que está acontecendo, o vírus, a necessidade de cuidados, que tudo isso que está acontecendo é real, é concreto, é necessário usar máscara, álcool gel, enfim, todas as medidas, né? Enfim, de buscar não ficar em grandes grupos de pessoas e tudo mais. Todas essas medidas, para mim isso tudo é isso. Isso é o externo, isso é fato. Porém, o que eu não, o que eu compreendo e concordo, porém não aceito, é que como é uma indignação interna minha, tá? Daí eu tô fazendo um julgamento com relação, eu tô na verdade numa posição, tô numa postura que eu tô percebendo que eu teria que estar mais passiva, entende? Porque na verdade eu acabo trazendo esse julgamento. É um aspecto do meu ego e tu não vai colocar isso no vídeo. Sim, mas o que é? Tá? Que é o seguinte. Essa é apenas a pandemia, o Covid, a quarentena, o isolamento, a máscara que tem que usar, o álcool gel, enfim, tudo isso agora é só o véu de Maia da vez, entende? É isso, sabe? Sim, o vírus é perigoso, várias pessoas morrendo no mundo todo, sim, é. Só que dentro no ponto subjetivo, naquilo que nos toca internamente, se a gente for olhar de uma forma muito crua pra gente, a gente já, de certa forma, a gente já não fazia determinada coisa na nossa vida por causa de um medo. E que antes de ter essa justificativa, a gente usava outra coisa no lugar, entende? Sabe? É isso que eu observo. Já isso nada novo. Não existe nada novo. Já estava presente o medo da perda, o medo da frustração, o medo da mudança, o medo do futuro, o medo da própria vida, tudo isso já estava instalado e já se manifestava já muito antes de aparecer essa situação da pandemia. É isso que para mim, sabe, é uma coisa que é incoerente, entende? Como se agora a gente tem medo porque tem a pandemia, sabe? Eu não vejo dessa forma. E eu não vejo que olhar dessa forma é producente, porque olhar dessa forma, no final das contas, é atribuir um culpado. É dizer, isso, no meu ponto de vista, é conformismo. É dizer que na minha vida tal coisa é assim porque agora temos a pandemia, sabe? Mas e antes? Entende? Tinha o quê? Se a gente for olhar, sempre tem alguma coisa. Então, na verdade, existe uma coisa mais interna que existe operando ali, né? E que vai se manifestar de diversas maneiras. E o ódio é uma forma como esse medo condensado, esse medo arraigado se manifesta. Por quê? Porque a pessoa que está vibrando nessa polaridade extrema, ela se sente totalmente separada do todo. Ela não está em unidade, ela não está no momento presente. Ela está sendo governada por referenciais passados, por crenças que estão muito distantes da realidade dessa pessoa no momento presente. Então, o que isso vai produzir? Vai produzir o quê? Um choque. E esse choque a gente vê de que maneira? Através da expressão do ódio, através do comportamento mesmo. Porque esse medo, esse excesso de medo que a gente está experimentando, trazendo esse excesso de controle uns sobre os outros, principalmente dentro de casa ou com as pessoas que a gente está tendo convívio mais direto, esse excesso de controle sobre o que um está fazendo e deveria
ser feito assim ou assado, enfim, cada um lidando com os seus próprios referenciais e projetando isso no externo, isso acaba se cristalizando nas pessoas. E qual vai ser a válvula de escape? A válvula de escape nesse momento está sendo o quê? Está sendo as redes sociais, está sendo a própria internet. Por quê? Porque ali, de certa maneira, a pessoa se sente protegida, ela não está necessariamente exposta para receber uma devolutiva. Então, ela se sente à vontade para colocar exatamente tudo aquilo que ela está sentindo para fora, sem um filtro e sem reflexão nenhuma. Tudo isso, inclusive, essa experiência que a gente está vivenciando com a quarentena é apenas um sintoma. É um sintoma daquilo que a gente já carrega. Se não fosse a quarentena nesse momento, possivelmente seria alguma outra coisa, assim como se a gente for olhar para o ano passado, ano retrasado, enfim, algo externo estimula a gente, de certa forma, a se deparar, a se confrontar com esses aspectos da nossa sombra. Então, qual é a saída? Na visão holística, a saída é olhar para dentro. O caminho é o autoconhecimento. O caminho é o conhecimento. Olhar para dentro para quê? Para poder compreender por que todos esses fatores externos estão me levando a produzir tamanhas emoções e reações em relação a essas emoções. A oportunidade que a quarentena está trazendo para cada um de nós é fazer justamente essa transformação interior. Porque a partir do processo de transformação interior, a gente faz o que com isso? A gente leva para fora, a gente expressa e deixa de alimentar e de retroalimentar essas manifestações, essas correntes de medo e essas correntes de ódio. Toda vez que a gente aciona o medo, a gente aciona um sistema de defesa, e esse sistema de defesa, ele vai levar a gente para um referencial passado. E todas as situações passadas, elas vêm à tona. E no fundo, do que a gente fica com medo? De que tudo aquilo se repita. Só que no momento presente, no aqui e agora, as condições são diferentes de como aconteceram anteriormente. É apenas um referencial. Por mais que a gente aplique todas as medidas e todas as formas que a gente conhece para mitigar esse medo, ainda assim a gente não vai conseguir 100% eliminar a chance de que a gente venha a sucumbir. Porque isso faz parte, inclusive, do ciclo da vida, isso faz parte do movimento yin e yang, dentro e fora, enfim, das experiências. Tem momentos que a gente está em cima, tem momentos que a gente está embaixo, e isso faz parte da vida, são ciclos de renascimento, né? E é por causa desses ciclos que a gente traz toda a nossa bagagem de conhecimento e sabedoria. Para o verdadeiro amor, não existe oposto. O verdadeiro amor é a experiência do momento presente. Quando a gente está totalmente no momento presente, a gente experimenta a unidade. A gente não vai nem para o passado e nem para o futuro. A gente não traz aquela falta de energia ou aquela confusão gerada por memórias ou crenças, enfim, e nem a gente traz uma ansiedade e uma preocupação com aquilo que pode acontecer ou poderá acontecer. Quando a gente está vivenciando o momento presente, a gente está totalmente entregue àquele momento. É como se a gente realmente se jogasse para a vida e deixasse a vida conduzir o fluxo dos acontecimentos. E a partir daí, a gente vivencia a experiência do amor incondicional.
Porque à medida que a gente vai compreendendo o porquê que a gente está nutrindo excessivamente o medo da perda, nutrindo excessivamente o medo da morte, ou seja, por que a gente está nutrindo todos esses medos, por que a gente está tendo tanta dificuldade de expressar algo que para nós é contrário, por que a gente está precisando ir para um extremo de manifestação das contrariedades que vibram no nosso interior. A partir daí, a gente começa a olhar para os nossos processos com mais amorosidade, com mais compreensão, com mais compaixão, e isso nos liberta dos julgamentos e nos traz para o momento presente. A gente deixa de ter medo de se entregar para o momento presente. Vive o processo da quarentena tomando todos os cuidados necessários que estão sendo divulgados para superar esse momento, mas também olhando para tudo isso como uma oportunidade de transformação e de ressignificação, porque nada vai ser como antes. E se a gente não sabe os desdobramentos, também não adianta a gente ficar imaginando e ficar especulando o futuro. Isso é totalmente desnecessário. Isso, de novo, é uma maneira de alimentar e retroalimentar o medo e a raiva que esse momento traz e nos tira dessa experiência de estar no aqui e agora, de estar no momento presente, de estar em unidade, de estar na experiência do amor. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Fez sentido para você essas palavras? Então continua seguindo o nosso canal Essência Holística. E no próximo vídeo eu vou trazer um assunto super polêmico, que é o perdão. Espero você!